Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, e hoje eu vou contar a história da TV Kids, um programa infantil da Rede TV. Claro, como vocês devem pensar, provavelmente estão pensando, a Rede TV não é aquela emissora que se diga, minha nossa, mas que emissora de sucesso que a Rede TV conseguiu bater a Globo. Não. Mas já adianto para vocês que o TV Kids, ele foi um programa que conseguiu se destacar muito na Rede TV. E hoje nós vamos falar sobre a história do TV Kids, o início e o fim. Então, vamos começar? Bom, antes da gente entender a história do TV Kids, bloco infantil da Rede TV, nós temos que entender que em seu lugar, antes de 1999, existia a Rede Manchete, que foi uma emissora que foi inaugurada em 1983, ali, se eu não me engano, e faliu em 1999. Mas o que tem a ver essa Rede Manchete com o TV Kids? Então, a Rede Manchete ela foi responsável pela febre da cultura japonesa, ou seja, dos animes, tokusatsus, aqui no Brasil. Ela foi a responsável também por estrear Cavaleiros do Zodíaco. E muitos desses animes e tudo, e a Rede Manchete ela foi muito conhecida também pela programação infantil. Ela tinha vários programas, como o Clube da Criança, entre outros. Só que com a falência a Rede Manchete não faliu. O que aconteceu é que ela foi vendida para o grupo TeleTV, né, de Amilcar e D'Aleva ali. Tinha mais um sócio ali que era... Mas assim, ele saiu recentemente, o sócio de Amilcar e D'Aleva. Vamos falar apenas do Amilcar e D'Aleva aqui, porque Amilcar e D'Aleva, ele era o dono majoritário da TV, o que mandava realmente lá. Então, vamos falar aqui. Depois da venda para o Amilcar e D'Aleva, fundou-se a Rede TV. Foi fundada a Rede TV, que está aí até hoje. Antes de 2006, a Rede TV não dava aquela importância para a exibição de animes, muito menos de desenhos animados. Enfim. Aí, com a chegada de 2006, a Rede TV finalmente abriu os olhos e viu a necessidade de criar um bloco infantil que atendesse a essa necessidade ali, porque ela estava mais capengando ali do que ganhando público, né? Como algumas apostas da Rede TV falharam, né? Digamos, Miguelito é uma das apostas, um exemplo aqui de aposta que a Rede TV acabou apostando ali em Miguelito, que foi um tiro no pé da emissora. Então, aí em 2006, a Rede TV sentiu a necessidade de criar um bloco infantil e surgiu ali o TV Kids. Então, vamos agora que já entendemos a história da sua sucessora, a Rede Manchete, vamos entender agora tudo o que aconteceu. A história, o início e o fim do TV Kids. Então, vamos lá. O TV Kids foi ao ar pela primeira vez em maio de 2006. Olha, e coincidentemente estamos em maio, então se já não completou, vai completar 10 anos de TV Kids já
Na verdade, não 10, 20. 20 anos e TV Kids. Desculpe, 20 anos. Aqui de TV Kids, então, caiu numa data sem querer próxima. Eu não sabia que foi criado em 2006, sério. Eu, eu não sabia dessa, mas vamos lá. O TV Kids foi ao ar pela primeira vez em maio de 2006. Na sua era de ouro, 2006 a 2012 ali, mais ou menos, pelo que foi dito aqui, 2006 a 2012, ele teve grande sucesso ao exibir Pokémon. Ele também exibiu tokusatsus como o Ryukendo, que hoje está no ar pelo Antimatéria na TV Cultura, entre outros. Mas em 2011 ali tivemos um declínio ali da começo do declínio. Mas vamos por partes. Na sua era de ouro, além de exibir tokusatsu, animes, tudo, o bloco não contava com uma apresentadora, nenhum apresentador. Nenhum apresentador, nenhuma apresentadora ali comandava a atração. Era só os desenhos ali passando e faziam sucesso. O começo do declínio aconteceu porque a Rede TV ela começou a reprisar muitos desenhos e acabou, digamos, tendo uma falta de investimento no programa. Ou seja, começou a passar os mesmos desenhos, repetir os mesmos capítulos várias e várias vezes e acabou que saturando ali os desenhos que estavam passando no bloco ali infantil. Consequentemente, a audiência caiu e a Rede TV, claro, acabou por cancelar o bloco. Então, tá aí, primeiro cancelamento. E agora vamos entender, porque tem muita coisa ainda nessa história. Então vamos entender o que aconteceu depois do primeiro cancelamento. Eu digo primeiro porque teve alguns cancelamentos. Teve algumas voltas e outros. O TV Kids ele saía e voltava da grade de programação da Rede TV. Essa verdade, o TV Kids ele saía e voltava. Era como uma espécie de Chaves recentemente aí do SBT. Mas enfim, vamos lá. Continuando a história do TV Kids aqui neste vídeo especial do início e o fim do TV Kids. Bom, como eu disse, ia dizendo aqui, a maioria do tempo do TV Kids, quando ele estava no ar, ele ficou apenas passando desenhos. Eis que um dia a Rede TV pensou em colocar uma apresentadora no TV Kids. Ela escolheu Samir Araújo, que apresentou o programa do final de 2009 a 2011. Ela era, se eu não me engano, garota propaganda do Guaraná Dolly. Aquele Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Aquele refrigerante que você via comerciais na televisão. De vez em quando se vê até hoje, por isso que eu sei. Mas enfim. Aí a Rede TV, de uns tempos pra cá, depois do tempo lá, sumiu com um programa, né? Teve mais algumas voltas, mas nenhuma tão relevante. Eis que, em um momento, não me lembro em que ano certo ali, ela investiu em outro programa infantil, a Turma do Pacaraca. Se eu não me engano, não era esse o nome. Que ela
mas que foi um tapa-buraco, se eu não me engano. Se eu bem me lembro, eu vi acho que uma vez ou duas esse tal programa Turma do Pacaraca. Se tivessem voltado com o TV Kids seria muito melhor. Mas as últimas voltas do TV Kids, ele passou algumas animações da Vídeo Brinquedos, para quem não conhece, é uma produtora ali de produções infantis. Também tivemos uma volta onde o TV Kids só passou uma animação, chamada de Pororô. Também passou na TV Cultura, se eu não me engano. Mas, enfim. Depois disso, o TV Kids não voltou mais. Eu acho que em 2022, se eu não me engano, ali teve boatos de sua volta. Teve boatos que o TV Kids iria voltar. Mas não voltou e eu acho que foi nessa época que a Rede TV começou a investir novamente em programação infantil com a Turma do Pacaraca. Mas a última vez que eu vi esse programa não passou nenhum desenho. Aí é sacanagem, né, Rede TV? Você fazer um programa infantil e não passar desenho. Bom, mas eu, pelo que eu sei, eu vi acho que 2 vezes esse programa aí. E depois não vi mais. Então a Rede TV deve ter tirado do ar, infelizmente. Porque se você for ver hoje na Rede TV, você vai ter o quê? Fofoca, horário vendido, Sônia Abrão, mais fofoca, um pouco de jornal, fofoca, pegadinha. Isso. Receita você também vai ter. Não é tão atrativo assim para os jovens. Não vou mentir, não é atrativo nem em nenhum momento aos jovens ali de hoje. Nem eu não gosto, eu não vou mentir. Eu não assisto a Rede TV. Os únicos canais que eu ainda assisto são o SBT, a TV Cultura, de vez em quando a Rede Bandeirantes e também de vez em quando a Rede Record. Mas enfim, vamos fazer um resumo. O TV Kids foi um programa infantil que foi ao ar pela primeira vez em maio de 2006, ali mais ou menos. Fez muito sucesso com animes como Pokémon e Tokusatsu como Rio Kendo. E também foi um grande... Foi um dos poucos programas que conseguiu se destacar da Rede TV, né? Fora alguns ali que foram umas apostas meio... O Chaves brasileiro da Rede TV. Eu não sei, eu sempre... Quando eu penso em Rede TV, eu fiquei sabendo do Miguelito só em 2022, eu acho que era. Aí, depois disso, quando eu comecei a falar de Rede... Quando eu começo a pensar em Rede TV, eu não penso em outra coisa. A primeira coisa que vem à cabeça é o fracasso do Miguelito. Também a Rede TV quis copiar o Chaves. Ninguém consegue copiar o Chaves. Chaves é único. Mas enfim. Essa foi a história do TV Kids. Que em final de 2009 a 2011 teve uma apresentadora, Samira Araújo, que foi também garota propaganda do Guaraná Dolly naquela época, se eu não me engano. E também teve muitas saídas, teve umas voltas como tapa-buraco, teve umas voltas com uma voz também, esqueci de falar, teve uma época que o programa não tinha apresentador. Só só uma mão ensinando a como cuidar de um bebê. Coisas assim.
coisas naturais. Coisas que criança vem saber, né? E teve uma época também que eu esqueci de comentar que o programa foi apresentado pelo Teleco e Teco. Porque eles tentaram uma negociação com os palhaços Patati e Patatá, mas não deu muito certo. Naquela época eles estavam bombando no SBT, se eu não me engano. Com o carrossel animado e tudo ali. Estavam lançando muitos DVDs e a Rede TV, pensando nisso, ela começou a pensar, vamos chamar o outro palhaço Patati e Patatá para apresentar, vai ser um sucesso. Só que não conseguiu. E chamou o Teleco e Teco. Que à primeira vista eu achei que era uma cópia descarada do Patati e do Patatá. E eu acho que foi apenas uma inspiração agora, mas quando eu olhei pela primeira vez esse palhaço aí, meu Deus, achei que era Patati e Patatá do Paraguai. Mas enfim, vamos. Agora eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu nunca. Pelo menos eu me lembro pouco de ver o TV Kids. Eu acho que eu vi uma ou duas vezes também TV Kids. Não vi muito. Eu vi mais TV Cultura e SBT. Mas enfim. Também vi o Band Kids e o Record Kids. O TV Kids eu não me lembro de ter visto muito, pelo menos. Eu acho que eu vi algumas vezes. Tanto que naquela época, tinha umas épocas que era. Tinha umas épocas que o programa ia ao ar de manhã, tinha seu horário de manhã e tinha seu horário da tarde. Como eu estudava de manhã, pelo menos eu não me lembro daquela época. Mas tinha vezes ali que eu acho que eu assisti um pouco TV Kids, sim. Sim. Mas teve uma época ali que eles trocaram o TV Kids no horário da tarde pela novela Betty a Feia. Aí depois, não me lembro mais de ter assistido, mas capaz de ter assistido, não me lembro. Também era bem pequeno na época lá, nem sei se eu assisti muito TV Kids, nem sei se eu assisti. Só sei que tem umas memórias com programas infantis, mas enfim. Esse foi o vídeo especial do TV Kids. A história do TV Kids, mas me contem, vocês gostavam do TV Kids? Assistiram ou não? Deixem nos comentários. Bom, chegamos no final do vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Queria pedir para quem não é inscrito no canal, deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso dá força para o YouTube entender que você gostou dos nossos conteúdos e quer que a gente produza mais. Também, claro, queria pedir para quem quiser deixar seu comentário. E muito obrigado a todos que assistiram até o final, a todos que assistiram só um pouquinho do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!